Meus amigos, neste vídeo eu vou mostrar para vocês simplesmente o deputado Gustavo Gaia, que é considerado um dos deputados mais corajosos da nação brasileira, assim como o deputado Nicolas Ferreira. Neste vídeo você vai ver que ele estava numa sessão e a sessão era completamente solene, só que nesta sessão eles tinham ali a palavra garantida pelo Eduardo Girão e as palavras do deputado Gustavo Gaia colocou todos os senadores ali na parede, pessoal. E isto mesmo, vocês vão perceber que as palavras foram umas palavras de desabafo e essas palavras causou até um tipo de um problemaço ali para o Eduardo Girão, porque naquele momento da sessão, o senador Pacheco fez uma ligação para o Roberto Girão pedindo para que controlasse ou cessasse as palavras do deputado. E é interessante porque as palavras do Gustavo Gaia fez com que todos ficassem ali perturbados. O senador Pacheco, que é o atual presidente ali da casa, que no momento não estava presente ali na sessão e quem estava substituindo era o Roberto Girão, que ficou completamente sem saída, tentando ali, acalmar a situação, dando ali um tipo de um jeito ali com as palavras que foram faladas pelo deputado Gustavo Gaia. O Gustavo Gaia que assumiu ali a tribuna e soltou tudo, deixando todos ali sem reação. Olha, pessoal, tá um vídeo bacana, tá um vídeo sensacional. Eu tenho certeza que você não vai querer perder nada do que está sendo falado aqui pelo deputado Gustavo Gaia, tá, pessoal? Eu vou pedir ao máximo para você compartilhar esse vídeo, tá? Compartilhe mesmo, me ajude na divulgação desse vídeo, compartilhe ao máximo esse vídeo, porque esse vídeo merece alcançar muitas pessoas, tá bom? E eu peço que você assista esse vídeo até o final comigo, tá bom? Deixa o seu like para ajudar esse canal e se inscreva aqui no canal se porventura você tá chegando aqui pela primeira vez, tá bom? Tá muito bacana este vídeo, você vai ficar surpreso com as palavras que foram faladas aí pelo deputado Gustavo Gaia, tá bom? Então confira o vídeo agora na íntegra e na sequência a gente volta para estar dando aqui a nossa refutação da fala que foi falada aí pelo Gustavo Gaia, tá bom? Vamos ao vídeo, vamos lá. Presidente, o senhor sabe que eu tenho a mais alta estima pela sua pessoa. Lhe admiro, talvez dentre o Senado, a pessoa que eu mais vejo como sendo uma pessoa aguerrida, guerreira, corajosa, o senhor sabe que é o senhor. E por isso eu fico muito indignado, presidente, quando no período de uma sessão solene, onde o senhor convida vários deputados para vir aqui e nos dar a palavra, como é feito quando os senadores vão à Câmara dos Deputados, eu fico muito indignado ao ver uma pessoa da sua estatura, da sua honra, se receber uma ligação de intimidação para tentar censurar as pessoas que o senhor convidou para participar aqui. Presidente, Girão, o senhor sabe que eu gosto muito do senhor, mas uma das fraquezas que nós temos é que nós somos muito apegados a seguir toda e qualquer regimento, regra, e talvez por isso nós estamos testemunhando o que está acontecendo no Brasil. Porque o lado de lá não segue regimentos, presidente. O lado de lá não segue ordem, o lado de lá não segue a Constituição. Mas nós somos obrigados a seguir o regimento que diz que eu tenho que vir aqui, e que se eu não falar de caju, presidente, me desculpa, nós perderemos a sessão e seremos censurados. Pois eu falo de caju então. Desde que meus filhos são pequenos, nós temos uma mania de fazer algo que se chama Aventura da Guloseima. De madrugada, nas sextas e sábados, a gente sai por volta de 1, 2 horas da manhã para achar alguma loja de conveniência aberta. E lá eu levo meus filhos, a gente vai de pijama mesmo. A minha filha sempre usa um roupão de unicórnio. E ela sempre escolhe Fini e M&M. E eu sempre escolho Twix e castanha de caju salgada. E sempre o nosso ritual é voltar para casa e assistir um seriado. Maratonar, assistir um filme, comendo guloseima. Essa é a nossa aventura da guloseima. E quando me falaram dessa sessão do caju, eu me lembrei disso, por quê? É por isso que eu estou aqui hoje, por causa dos meus filhos. Eu virei um deputado federal quando eu vi que o caminho que a nossa sociedade, que o nosso país está indo, se nós não fizermos algo para resgatar a decência, a sanidade, o respeito à Constituição, serão os nossos filhos que vão sofrer as consequências. Então, se houver consequência contra mim por eu não falar de caju agora, que venha contra mim. Mas o que eu vou falar agora é para salvar os nossos filhos. Então me desculpe, presidente, mas eu vou falar o que eu preciso falar aqui no Senado, porque eu estou numa casa onde a maioria dos membros não fala o que precisa ser dito. O Senado foi criar para dar estabilidade no país, para ir atrás daqueles que abusam do poder. Um Senado que foi criado para coroar e destituir reis, hoje coroa um ditador. Porque pela não ação dos membros desse Senado, hoje nós temos medo de participar de um grupo de WhatsApp e dar um joinha, de compartilhar uma coisa nas nossas redes sociais. Todas as vezes que o Senado deixou de agir, mais um tijolo foi colocado nesse império ditatorial que se consolida no Brasil. Então se eu estou fazendo algo aqui hoje, é chamando o povo brasileiro a
Olhe para os senadores. Se nós estamos assim hoje, é porque a maioria dessa casa, dos membros dessa casa, se acovardaram diante de uma pessoa que tem na mão uma caneta que pode colocá-los na prisão. Mas ter medo de prisão em um país que nós já estamos presos? Se engana quem acha que está livre nesse Brasil, presidente. Não é porque você pode ir levar o seu corpo de um ponto A para um ponto B, não quer dizer que você não esteja preso. Nós estamos em um país prisão, perdendo a nossa voz, onde a Constituição não é respeitada, onde dia após dia irregularidades são cometidas e os senadores que poderiam fazer uma coisa nada fazem. Nós, deputados federais, somos cobrados diariamente, mas a verdade é que o Brasil saiba disso. São os senadores que têm o poder de trazer estabilidade de volta ao Brasil. São os senadores que podem devolver a nossa democracia. Quando o STF censurou a imprensa por causa do amigo do meu pai, eram senadores que deveriam ter feito algo e não fizeram. Mais um tijolo foi colocado nessa ditadura. Quando o Moraes abriu inquéritos ilegais, mais um tijolo foi colocado. E os senadores colocaram cimento para consolidar. Nada fizeram. Quando tem alguma votação, uma PEC, um PL, e o STF interfere, e os senadores não fazem nada, mais uma vez, a nossa ditadura está sendo cada vez mais consolidada. Tem exceções? Sim, nós temos exceções, presidente. Nós temos vários senadores que são guerreiros, mas ainda não fazem a maioria da casa, que precisam da nossa ajuda, e esses senadores, inclusive, estão aqui agora. Muitos deles. Mas eu sei que há senadores, sim, que lutam pelo Brasil, mas infelizmente, a maioria da casa não coopera, presidente. Infelizmente, quando a gente percebe imagens de WhatsApp sendo vazadas, conversas, mostrando que uma organização criminosa foi criada dentro do TSE e o STF, e os senadores não fazem nada, o Pacheco não faz nada, mais um tijolo é consolidado nessa ditadura, presidente. Como eu poderia vir aqui e ficar em silêncio sobre isso, se essa é a casa que tudo pode ser resolvido? Nós sabemos, senador Magno Malta, Rogério Marinho, tem vários outros, Damares, nós temos o senador Girão, vários outros senadores. O Brasil conhece os senadores que estão do nosso lado. Mas, infelizmente, a maioria coopera para a consolidação dessa ditadura. O povo brasileiro tem que focar agora em cobrar os senadores para que prisões preventivas intermináveis não aconteçam novamente. O povo brasileiro tem que voltar a cobrar os senadores para que as nossas redes sociais não sejam derrubadas ilegalmente. Nós chegamos num nível que nós não sabemos mais o que fazer, Van Hatten. O que mais nós podemos fazer? Que PEC, que PL, não adianta. Se a gente propõe uma PEC, um PL, vai ministro do STF ligar senador ameaçar, ligar para deputado federal ameaçar, como que a gente aprova alguma coisa? Ameaça de prisão. Nós não podemos legislar, presidente. Nós somos eleitos para legislar. Quando a gente tenta criar uma lei para resgatar a decência, a democracia, lá vem ligação do STF. Interferência direta nas nossas ações. Um homem morreu na prisão, gente. Um prisioneiro político morreu na prisão. Uma família perdeu o marido, o pai, porque ele foi preso politicamente. Aí eu tenho que vir aqui e falar de caju? Vocês estão de brincadeira comigo? Não só nós estamos numa situação onde um membro do STF, ele é vítima, acusador, investigador e juiz, como nós tivemos agora recentemente o caso da família Montalvani, onde não só não era vítima, o laudo pericial saiu agora, onde o filho dele deu um tapa na cara, deu um tapa na nuca do cidadão. O cidadão leva um tapa na nuca do filho do ministro do STF, e depois a família é investigada, Polícia Federal invade a casa, os bens são apreendidos, a vida é destruída. Então não é só vítima, acusador, investigador e juiz, não. É agressor, acusador, investigador e juiz. Senadores, pelo amor de Deus, que legado nós vamos deixar para os nossos filhos? Eu posso até ser preso, mas eu garanto que minha filha e meu filho vão ter orgulho de mim até o último dia da vida deles. Isso poderá ser dito pelos filhos de todos os senadores dessa casa? Isso poderia ser dito pelos filhos do Pacheco? Eu tenho certeza que não. Eu vim para cá essa semana, presidente, deixando organizado, pelo menos a parte financeira para a educação dos meus filhos. Olha o nível que a gente chegou. Olha o nível. Eu vim para cá deixando separado pelo menos o dinheiro para pagar as mensalidades da educação do meu filho e da minha filha, porque eu não sei se eu volto à minha casa. Porque eu sabia que na hora que eu subisse aqui, eu ia falar o que está entalado no meu coração. Só que o que está entalado no meu coração, que é viver numa democracia, liberdade de expressão sendo respeitada, hoje é crime. Presidente, e aí? Onde isso vai parar? O que mais? As pessoas estão perdendo a esperança até de ir para as ruas. A gente coloca milhões de pessoas nas ruas e o Pacheco finge que elas não existem. Ah, tem que me sensibilizar. Sensibilizar? Quando um seu filho ou sua filha, Pacheco, falar algo que o Moraes não gosta e for preso, aí você vai estar sensibilizado? Porque tem filhos de centenas de milhares de pessoas presos, porque falaram, porque foram para uma manifestação, porque publicaram algo extremamente perigoso no celular.
Chega de tentar resolver essa questão com PEC ou com PL. Nós precisamos colocar milhões e milhões de pessoas nas ruas. E na semana seguinte, apresentar o pedido de impeachment com o maior número de assinaturas de deputados da história. Nós já temos 145 deputados que assinaram o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Somando os votos desses deputados, são 17 milhões de pessoas. Cadê os outros deputados para assinar esse pedido de impeachment? Todos têm que trabalhar agora. Então eu peço perdão, presidente, porque estava entalado no coração há muito tempo. E aqui era o lugar que eu tinha que falar isso. Esbravejar e falar na Câmara dos Deputados, eu já fiz tudo que eu podia falar, até minha garganta não aguentar. Mas é aqui que a solução do Brasil pode sair. E me desculpe se o fato de eu ter falado o que eu falei possa lhe causar alguma retaliação do Pacheco, provavelmente virá. Mas todo o sacrifício que o senhor está fazendo, todo o sacrifício será pago. Será pago com a gratidão do povo, ao contrário da vida dele, que hoje não pode ir numa padaria. Não existe discurso de ódio de pessoas que amam esse país e só querem viver numa democracia. O que vocês escutam aqui é a voz de uma pessoa indignada, porque a gente está vendo a nossa Constituição ser desrespeitada, pessoas inocentes sendo presas. Eu não posso me indignar mais? Então, presidente, para concluir, eu gosto de caju. Espero que falar isso impeça o senhor de ser penalizado pelo que está acontecendo, presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Marcel Van Hatten. Você pode ter certeza que se porventura... deputado Gustavo Gaia, perdão. Eu já lhe passo a palavra. Deixa eu só fazer uma complementação. Só fazer uma complementação. Eu gostaria de... O senador Flávio Azevedo também vai falar isso. Tá, o senhor vai falar. Tá. Deixa eu só fazer uma colocação para as pessoas que estão nos assistindo. Nós estamos numa sessão aqui um pouco tensa, uma sessão que tomou um outro rumo. Eu não tenho absolutamente nenhuma vocação para cercear ninguém. Nós vamos ouvir as pessoas que estão aqui. Posso ter me equivocado com relação ao regimento de uma sessão especial. Me coloco, se tiver que ser punido, caçado por isso, saio de cabeça erguida, se tiver que ser, porque estou cumprindo um dever num momento dramático do nosso país. Então, nós vamos ouvir. Eu só queria fazer ponderações importantes, né? Não é porque o outro lado não cumpre regimento, os fins não justificam os meios e um erro não justifica outro, que a gente tem que fazer o mesmo que qualquer outro parlamentar, absolutamente. Eu acredito que o Senado tem a responsabilidade sim na questão do impeachment, está claro para todo mundo. Em 200 anos dessa casa, bicentenário, nunca houve um ministro do Supremo sequer investigado numa análise. Isso faz parte da democracia. Está na Constituição, é uma prerrogativa só do Senado. Nisso o deputado Gaia tem razão. Agora, muita coisa, e a gente tem que ser justo. Tem que ser justo. É legítima a população reclamar dessa casa, e deve reclamar. Porque está falhando, especialmente nesse ponto do impeachment, que tem desequilibrado os poderes. Não existe equilíbrio entre os poderes. Existe um outro que esmaga, o judiciário esmaga. Essa casa está todo mundo sabendo disso. Mas decisões importantes saíram dessa casa recentemente. Já, inclusive, na presidência do Rodrigo Pacheco. Que foi, por exemplo, a PEC antidrogas. Que nós aprovamos aqui para barrar um ativismo escancarado do Supremo Tribunal Federal de algo que nós legislamos 2 vezes em menos de 20 anos, dizendo tolerância zero ao porte de drogas, e está parado na Câmara dos Deputados. Está parado na Câmara dos Deputados. Quer outra que está parada na Câmara dos Deputados? Que eu acho que a trava desse mecanismo, e a gente tem que ser justo, há 6 anos, 6, o foro privilegiado foi votado aqui, não me pergunte como, por unanimidade. O Senado cumpriu seu dever para acabar com o foro privilegiado, que é a grande trava do mecanismo que faz com que a impunidade seja estimulada nesse país. Que os processos de senadores e deputados fiquem nas mãos de ministros do Supremo e que processos de ministros do Supremo fiquem na mão de senadores e fica um poder protegendo o outro poder. Isso é o grande guarda-chuva de todo o problema que a gente está vivendo. E está parado onde há 6 anos? Na Câmara dos Deputados. O Senado já fez a sua parte. Quer mais uma, para não ir para outras? Eu tenho que defender um trabalho que nós nos esforçamos. Senador Magno Malta, senador Flávio Azevedo, senador Rogério Marinho, senador Beto Martins, senadora Damares, senador Exalci, vários outros que votaram, sabe por quê? Pela limitação das decisões democráticas, monocráticas de ministros do Supremo. O fim, praticamente, dessas decisões esdrúxulas, que uma Câmara dos Deputados, um Senado, vota,
presidente sanciona e um ministro do Supremo vai lá numa canetada que não foi eleito por ninguém, desfaz a lei. Então está parado na Câmara dos Deputados e a gente precisa também colocar os pingos nos is. Mas com relação ao impeachment, que hoje é um grande clamor e furou a bolha, de fato furou a bolha, quem não entendeu tem algum problema. Porque é aquela coisa de tapar o sol com a peneira. Gente que nem gosta de política, que já entendeu que existe um poder que manda dos demais e que uma pessoa hoje, claro que ninguém faz nada sozinho, tem um apoio do colegiado, está mandando no Brasil. E a insegurança jurídica, como foi falado aqui, inclusive fazendo uma analogia com a cultura do caju, porque é uma indústria também, existe milhares de empregos que vivem disso. Numa canetada está acontecendo coisas no Brasil que a insegurança jurídica foi para o espaço e grandes nomes, investidores, estão dizendo que o Brasil não é seguro para investir. E aí? E o brasileiro, como é que fica nisso? Como é que ficam os empregos nisso? É uma nação democrática? Pois é, pessoal, como eu havia dito no início, as palavras de desabafo do deputado Gustavo Gaia fez com que colocasse ali todos que estavam presentes naquela sessão ali na parede, sem reação nenhuma, né? Vocês percebem que era uma sessão ali solene e a conversa tomou outro rumo, como já foi dito aí pelo Roberto Girão, né, pessoal? A ponto do senador Pacheco entrar em contato com o Roberto Girão para tentar cessar ali ou censurar as palavras dos deputados, tá? A conversa fez com que algo acontecesse ou descontrolasse ali algumas coisas que estavam camufladas, né? A coragem, a ousadia do deputado Gustavo Gaia foi muito precisa, né? De fato, isso obrigou até o Roberto Girão, né? Agora no finalzinho da sessão, dar aí as suas explicações, fazendo o seu pronunciamento, tentando ali controlar e explicar a todos que estavam presentes ali para tentar, na verdade, controlar ali aquela sessão que deveria ser uma sessão solene e que o rumo foi para outro lugar, né? Isso é muito importante, gente. Gente, eu vou pedir para vocês compartilhem mesmo essa conversa do deputado Gustavo Gaia e esse pronunciamento que foi feito agora pelo Roberto Girão. Isso é muito importante, gente, para a nossa nação brasileira que está vivendo um momento de colapso, né? Está vivendo um momento muito dramático, né? E quem sofre com tudo isso somos nós, pai de família e trabalhadores, porque nós sabemos que o que acontece lá sofre tudo para a população brasileira, né? Então quem paga o preço justamente somos eu e você. Então você compartilhando esse vídeo vai estar ajudando a nossa nação brasileira, tá bom? Porque esse vídeo precisa chegar ao máximo de pessoas, tá bom? Muito obrigado, você está no canal Politicamente, é uma alegria, uma honra ter você aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreva, é gratuito, você não precisa pagar absolutamente nada, tá bom? Deixa aí a sua opinião nos comentários, porque eu vou estar lendo um por um, tá bom? Eu sou Josimar Santos, o nosso vídeo vai ficando por aqui e eu espero encontrar vocês novamente no próximo vídeo. Fui!